do levante tinha 3 portas, do lado do norte 3 portas, do lado do sul 3 portas, do lado poente 3 portas, e o muro da cidade tinha 12 fundamentos, e neles os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. E aquele que falava comigo tinha uma cana de ouro para medir a cidade e as suas portas e o seu muro. E a cidade estava situada em quadrado, e o seu comprimento era tanto como a sua largura, e mediu a cidade com a cana até 12.000 estádios, e o seu comprimento, largura e altura eram iguais. E mediu o seu muro de 144 côvados, conforme a medida de homem, que é a de um anjo. E a construção do seu muro era de jaspe, e a cidade de ouro puro, semelhante ao vinho puro. E os fundamentos do muro da cidade estavam adornados de toda a pedra preciosa. O primeiro fundamento era jaspe, o segundo safira, o terceiro calcedônia, o quarto esmeralda, o quinto sardônica, o sexto sádio, o sétimo crisólito, o oitavo bérilo, o nono topázio, o 10º crisopráso, e o do 10º jacinto, e o do 10º ametista. E 12 portas eram 12 pérolas, cada uma das portas era uma pérola. E a praça da cidade de ouro puro, como vidro transparente. E nela não vi templo, porque o seu templo é o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. E a cidade não necessita de sol nem de lua, para que nela resplandeçam, porque a glória de Deus tem a iluminado, e o Cordeiro é a sua lâmpada. E as nações dos salvos andarão à sua luz, e os reis da terra trarão para ela a sua glória e honra, e as suas portas não se fecharão de dia, porque ali não haverá noite, e a ela trarão glória e honra das nações. E não entrará nela coisa alguma que contamine e cometa abominações e mentira, porém só os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Amém? Vamos orar ao Senhor para Ele falar conosco pela sua palavra. Deus de graça, Deus de misericórdia, Senhor. Aqui está a tua palavra, meu Deus, que é fiel e verdadeira, meu Pai querido. Ministra no meu coração, Deus de poder. Ministra na minha alma, Senhor. Fala ao coração da tua igreja. Fala com o teu servo, com a tua serva, Senhor. Oh, meu Deus de misericórdia, aleluia. Abre o nosso entendimento, Pai. Tem misericórdia de nós, Senhor. Viemos diminuir para que o Senhor cresça nesta noite. Glorifica o teu nome pela mensagem, em nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém. Se acerta Deus com a melhor palmas, é para Jesus. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Irmãos, como nós acabamos de ler, agora falaremos sobre a Nova Jerusalém. Na segunda-feira passada falamos do novo céu e falamos também da nova terra. Nós vimos o que participaria do novo céu e da nova terra e o que não poderia participar do novo céu e da nova terra. Os que participariam dessa restauração, desse renovo, e o que não pode participar disso daí também. E hoje nós falaremos da Nova Jerusalém. Aleluia! Como nós vimos aqui no versículo 9, ele parece uma recapitulação do que acontece no capítulo 17. Por quê? O que acontece no capítulo 17, um anjo ele fala assim para João: olha, vem ver, eu vou te mostrar a grande cidade. A prostituta estava sentada sobre a mesa. Só que em um pouco de contraste, agora esse mesmo anjo, ele vai mostrar uma cidade que também é grande para João. Só que ao contrário da cidade do capítulo 17, a do capítulo 21 é corrupta. A do capítulo 21 é uma cidade adornada, uma cidade santificada e é uma cidade pura. Não tem a malícia que a do 17 tem. Ela não se prostitui como a da 17. Ela não mata como a do capítulo 17. Pelo contrário, nela existe a árvore da vida que está no meio dela. Olha que coisa interessante.
E veio a mim um dos 7 anjos que tinha as 7 taças cheias das últimas 7 pragas, falou comigo dizendo: vem mostrar-te a esposa, a mulher do cordeiro. Ele quer mostrar a esposa para João. Agora imagine agora João pensando: eu vou ver a esposa do cordeiro. Nossa, que privilégio! Conheci Jesus, agora eu vou conhecer a sua esposa. O anjo está dizendo: vem, eu vou te mostrar quem é a esposa, quem é a noiva do cordeiro, aquela que está adornada, preparada para ele. Vem ver, João! E João vai ver. Quando João vai extrair, ele fala que ele foi levado em espírito a um grande e alto monte. E o que foi mostrado para ele não foi uma mulher, foi uma cidade. Sabe o que é interessante nessa visão? Que essa mesma visão já havia acontecido no Velho Testamento. Um profeta chamado Ezequiel, quando ele estava no cativeiro da Babilônia, ele fala que ele também foi levado em espírito até um monte alto em Israel. E lá ele olhou, ele viu uma cidade também. E a cidade estava toda adornada, e os muros dela eram altos, como está descrito aqui também. E isso daqui, irmãos, é uma coisa, vou dizer para vocês: Apocalipse ele tem uma conexão com o Velho Testamento tão grande, que vou dizer para vocês, é inimaginável. É uma coisa assim, é uma clareza. A Bíblia explicando a Bíblia de uma maneira, irmãos, que ela se completa. Se você vê no livro de Isaías e no livro de Oséias, você vai notar ali que Israel ele é comparado, a Jerusalém é comparada como se ela fosse a noiva, perdão, a esposa de Deus, e Deus o seu marido. E João ele chama a igreja de noivo. Só que aqui já está acontecendo o casamento, já aconteceu as bodas, e agora ela é a esposa. E quando ele olha para essa cidade, ele está lá naquele muro alto lá, e ele está vendo aquela cidade, ele nota uma coisa: aquela cidade não foi feita por mão humana. Aquela cidade desceu da onde? Desceu do céu. Ela não foi feita por mão humana. Assim como nós falamos do novo céu e da nova terra, a cidade também não é feita por mão humana. Ela desce do céu. A sua origem está em quem? Em Deus. É Ele que está dando início a essa cidade, é Ele que a funda, é Ele que a constrói, é Ele que a edifica por completo. E ela desce. E quando ele vê ela descendo, ele vê que ela tinha a glória de Deus. Aleluia! E que a sua luz era semelhante a uma pedra preciosíssima, como a pedra de jaspe, como um cristal resplandecente. Vou dizer uma coisa para vocês, irmãos: o nosso Deus, o Todo-Poderoso, todas as vezes que Ele manifesta a sua glória, é notório que os homens sempre se afastam, ficam distantes por não aguentar. Se você vê, isso acontece no Velho Testamento inúmeras vezes. Quando a presença de Deus desce no templo, quando desce no tabernáculo, o povo tem que ficar fora, porque se entrar morre por causa da glória de Deus que se manifestou. Aqui não, aqui é diferente. Aqui a glória de Deus, ela está resplandecendo nela, está envolvendo toda a cidade, de maneira que vai dizer que era como se fosse uma pedra muito preciosa, preciosíssima, a expressão aqui vai usar. Por quê? Porque João agora ele está tendo uma visão. Estamos aqui já no final. Aqui é o penúltimo capítulo da Bíblia. E ele está vendo aqui como que vai ser na eternidade. E aqui aquela mesma igreja que não podia suportar, agora ela não só pode suportar a glória de Deus, quando ela está envolvida com a glória de Deus. E ele vai procurar algo precioso para descrever aquilo. Ele vai olhar, vai procurar, vai dizer: como uma pedra muito preciosa. Ele não encontra nada na terra tão precioso como aquilo que ele estava contemplando, adornando a cidade de Jerusalém, a nova Jerusalém. Aí vai dizer assim que aquela cidade tinha um grande muro, e o muro daquela cidade era um muro muito alto, e
ele tinha 12 portas, e as 12 portas continham 12 anjos, e os nomes escritos sobre elas, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. Aí dizer lá que tinha 3 portas ao norte, 3 portas ao sul, 3 portas ao leste, e 3 portas ao oeste. O que isso quer dizer? Primeira coisa, a cidade tinha um muro alto, tinha 12 portas, 3 de cada lado. Glória a Deus. Lembra quando nós estávamos aqui falando sobre a grande prostituta, sobre a Babilônia, que os mercadores lamentavam que não podiam mais comercializar com ela, e as coisas que eram preciosas nela para o comércio, elas eram compostas de 4 coisas, sempre simbolizando ali o globo de modo geral, que a crise seria uma crise global, que o afetamento seria toda a terra. Aqui também nós vemos que ela está aberta na sua totalidade, na plenitude. 3, plenitude, como o Pai, Filho e Espírito Santo. Ela está aberta ao norte, está aberta ao sul, ao leste e também ao oeste. Ou seja, a portas da cidade, o acesso a ela, a entrada a ela, está para todos. Todos podem entrar nela. Qualquer um de nós. Todos podem entrar nessa cidade. Ela é aberta a todos. Aleluia. De todas as maneiras. E sabe o que é interessante? Que essa cidade ela foi construída do mesmo modelo que as 12 tribos foram colocadas em volta do tabernáculo. Quando Deus ele foi armar o acampamento dos israelitas, porque foi Deus que arquitetou o acampamento deles. Como Deus fez? Ele colocou o tabernáculo no centro, 3 tribos de um lado, 3 na frente, 3 aqui e 3 para trás. O que isso daqui simbolizava? Que Deus estava no centro e o acesso era igual para todas as tribos na casa de Deus. Que todos eles tinham o mesmo acesso, que Deus não faz acepção e que ambos tinham acesso a Deus. E também ali havia um simbolismo que Israel ele não entendeu, e qual que era? Que assim como eles tinham acesso ao norte, ao sul, ao leste, ao oeste, esse acesso também seria dado através de Israel a todas as nações do mundo. Nações do norte, do sul, do leste e do oeste teriam acesso total ao Deus Todo-Poderoso. Como nós conhecemos, Israel falhou nessa missão miseravelmente. Israel, ao invés de ter ali na sua cidade 3 portas para cada lado, como todo o tabernáculo era, Israel se isolou, entrou em guerras constantes, está até hoje guerreando pela terra de Canaã. E ela falhou miseravelmente em atrair as nações para Deus. Nós vemos aqui que essa cidade, as 3 portas, elas tinham uma pérola, e a pérola era preciosa. Por que ela era revestida de uma pérola preciosa? O que isso quer dizer? Irmãos, a pérola nós sabemos que ela vem das ostras, né? Que são aqueles moluscos e aqueles. Qual que é o nome que eles estão lá? Que tem também na água doce, acho que é um mexilhão, um negócio assim. Esses animaizinhos aquáticos, o que eles fazem? Eles produzem a pérola. Entra ali uma espécie de algum parasita que entra dentro deles ali, eles vão formando em volta dele, vai tentando ali formar uma camada, até que acaba formando uma pérola. Quando você extrai uma pérola de uma ostra, você machuca ela. A pérola é bonita, ela é bela, meu Deus do céu, é valiosa. Só que a ostra se machuca quando a pérola é extraída. Então, toda vez que você pegar uma pérola, você vai ter que lembrar o quê? Que uma ostra foi machucada para que você pudesse ter aquela pérola.
porta, justo na porta, ela simboliza a ostra que foi machucada. Quem é essa ostra? Cordeiro. Aleluia. A igreja lembrará eternamente do sacrifício que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário por nós, pela marca da pedra das portas, que nós só temos acesso a essas portas por causa do sacrifício dele na cruz do Calvário. Toda vez que olharmos para as portas de Jerusalém, vamos olhar e vamos lembrar: Jesus morreu por amor de mim. Eu não merecia, mas ele entregou sua vida. Eu não merecia, mas contudo ele me amou e me salvou. E fica lá, diz que aquela pérola é preciosa, Aleluia. coisa maravilhosa. Aí nós vemos que ali nos muros, ali das portas, havia o nome das 12 tribos de Israel. Isso simboliza a antiga aliança. Nós sabemos que hoje só temos acesso à palavra da vida, só temos acesso à salvação do Messias, que é Jesus Cristo, Aleluia. por intermédio dele ter vindo na nação de Israel, de Deus ter separado aquele povo, de Deus ter chamado Abraão, multiplicados, e Deus enviado o seu filho. Então nós sabemos o que? Que a igreja, ela tem os seus fundamentos também nas 12 tribos de Israel. Nós temos ali a herança do Velho Testamento. Tudo que aconteceu com aquele povo era figura e era símbolo do que aconteceria com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo na sua obra de redenção, não só de Israel, mas de toda a humanidade através dela. E nós vemos que eles estão na porta. O nome deles estão ali porque eles são uma forma de estrutura que nos levam até a Jesus Cristo. E não somente isso, prosseguindo aqui com a leitura do 14, você vai ver que o muro da cidade tinha 12 fundamentos também, e nele o nome dos 12 apóstolos do Cordeiro. E aquele que falava comigo tinha uma cana de ouro de medir a cidade e as suas portas e o seu muro. Você nota o que? 12 nomes dos apóstolos, e nos fundamentos tinha o nome, perdão, dos 12 tribos, e nos fundamentos o nome dos 12 apóstolos. Em qual sentido isso? Representa Israel do Velho Testamento, as tribos, e a Israel do Novo Testamento, a igrejas. Se você ver, os muros são as 12 tribos, mas os fundamentos são os apóstolos. A igreja, para que ela seja uma igreja cristã, uma igreja pura, uma igreja cristalina, ela precisa ser alicerçada na doutrina dos apóstolos. Aquela mesma doutrina que Pedro pregou, que Paulo pregou, que João pregou, é a doutrina deles. Ali está fundado o Evangelho. Tudo que passar disso, como diz o apóstolo Paulo, é anátema, é engano, é mentira, é maldição, é coisa maldita. Aquilo vem para te destruir, para te derrubar. Então, ou seja, aquela cidade, o que representava o muro dela, a sua força, a sua proteção, o que protege ela? A doutrina dos apóstolos. Agora vocês viram a importância do culto de doutrina? No culto de doutrina, o que é pregado? É a palavra de Deus. E para que ela serve? Para que nós venhamos ter fundamento, para que os muros venham estar edificados, para que Satanás não venha conseguir penetrar na minha vida, e nem na sua vida, nem na minha casa, nem na sua casa, nem na minha família, e nem na sua família. Então o que protege, meus irmãos, não é nem campanha. O que protege é a palavra de Deus, aquela que serve para ataque, também ela serve como defesa para alicerçar a nossa fé. Em Efésios, a fé é comparada a um escudo. Os muros da Bíblia são considerados fortalezas de proteção. Nós vemos aqui os muros representando o que? A fé da igreja. Mas essa fé, ela está fundada na doutrina apostólica. Aleluia. No que aqueles que ouviram de Jesus passaram para nós. Agora imagine um privilégio para João, olhando lá e vendo o nome dele nos fundamentos daquele muro.
Deus falou: está vendo aí, João? Você ajudou a fundar isso aqui, ó. Você está nos fundamentos. Você recebeu a palavra de Jesus. Valeu a pena você ter sido preso e lançado ali na ilha de Patmos. Valeu a pena toda a perseguição que você sofreu. Sabe por quê? Porque o seu nome está aí, ó. Você faz parte dessa cidade. Você faz parte da esposa do Cordeiro. Aí imagina o João pensando: valeu a pena encostar minha cabeça nos peitos de Jesus e ouvir as suas palavras. Está vendo, meus irmãos? Aquele que se achega a Jesus de uma maneira carinhosa, essa pessoa sempre será lembrada pelo Deus Todo-Poderoso. E sabe o que é interessante, irmão? Que isso aqui está lá em Isaías 54. Lá Deus, quando Ele fala da restauração de Israel, Ele fala que os seus muros e os seus portões seriam de pedras preciosas. O que João está relatando aqui para a igreja não é algo novo que ele está escrevendo aqui. Deus já havia prometido, mas o povo havia se esquecido. E o nosso Deus é um Deus que assim Ele fala e Ele confirma o que Ele falou. O que Ele havia falado através dos profetas, agora Ele está usando o apóstolo para confirmar que aquela palavra é fiel, que ela é verdadeira e que ela irá se cumprir. Ezequiel fala: eu vi a cidade e o seu muro era altíssimo, e um homem estava lá com um cordel de medir e uma cana também. Então uma cana e um cordel para medir. Assim também João fala que ele viu um varão que também estava com um cordel, com uma vara, para poder medir aquela cidade e também medir os seus muros. Aí ele vai dizer: e a cidade estava situada em quadrado, e o seu comprimento era tanto como a sua largura, e mediu a cidade com cana até 12.000 estádios, e o seu comprimento, largura e altura eram iguais, e mediu o seu muro de 144 côvados, conforme a medida de homem, que é a de um anjo. E a construção do seu muro era de jaspe, a cidade de ouro puro e semelhante ao vidro puro. Irmãos, aqui tem uma coisa interessante. Primeira coisa, a cidade ela era quadrangular, e ela tinha o mesmo tamanho, 12.000 estádios, que era ali tanto de altura quanto de largura, e a sua profundidade, tudo dela, a sua espessura, o cúbico dela, melhor dizendo, altura, largura e a profundidade era de 12.000 côvados, 12.000 estádios. Quanto que é isso? Daria mais ou menos 2.200 quilômetros. Irmão, não tem cidade grande assim na terra hoje não. Não existe essa cidade aqui não. Tanto de largura, tanto de comprimento, assim, como de altura, não existe essa cidade. Para você ter ideia, são mais ou menos 240 montes Everestes, um em cima do outro, para dar a altura dessa cidade. Olha os arranha-céus que tem dela. Se nós olharmos o comprimento e a largura, que é a mesma medida também, daria de São Paulo, do Mar do Zero, lá da Sé, iria até João Pessoa, lá na Paraíba. Glória a Deus. Tem paraibano aqui? Esse daqui na Paraíba. Ou seja, vai mais longe do que daqui em Salvador, mais longe do que aqui em Aracaju. Aracaju, se não me engano, está mais ou menos 1917 quilômetros daqui em São Paulo. E ali igual isso aí. Dá 2.400. Oi? 2.400. Não, isso, mas do Marco Zero não dá isso tudo. Do Marco Zero, que é a Sé, dá mais ou menos 1917 quilômetros mais ou menos. Não chega nem a 2.000. Aí João Pessoa dá 2.212 quilômetros. E aqui dá 2.220 quilômetros de distância. Irmãos, caberia toda a população da terra dentro dessa cidade.
certeza disso. Mas isso daqui não é literal, ele é simbólico. Que vai ser grande a Nova Jerusalém, eu não duvido. Mas com a intenção aqui de mentir, é dizer que no céu tem espaço para todo mundo. Tem espaço para mim, tem espaço para você, tem espaço para os obreiros, tem espaço para visitante, tem espaço para os irmãos de ministério também, tem espaço para todo mundo que quer ir para o céu. Agora não é Jerusalém. E sabe o que é interessante, irmãos? Que Paulo não fala que lá vai ter tenda, lá vai ter barraco, lá vai ter manutenção, vai ter aqueles casebres, não. Paulo fala de mansão, são mansões celestiais que terão. E nós vemos que o muro dessa cidade, ele tinha de espessura mais ou menos ali 70 metros, é 144 côvados. Está mais ou menos ali entre 65 a 70 metros. Se for cova do egípcio, é 70. Se for cova do hebraico, da hebreu, israelita, seria mais ou menos ali 65 metros. Mas pensa uma cidade bem murada, irmãos. E sabe o que é interessante? Que nesses muros aí, além dos muros serem espessos, largos, altos, ainda por cima, irmão, nas portas tem anjo, cada porta tem um anjo. Assim como tinha um anjo guardando ali o caminho da árvore da vida, com uma espada flamejante, cada uma dessas portas tem um anjo. A porta está sempre aberta, mas tem um anjo guardando ela. Sabe o que quer dizer isso aí, meus irmãos? Que a cidade será muito protegida. Ali não vai ter ataque, ali não vai ter, louvado seja Deus, destruição. Ela está bem protegida, não entra qualquer um ali dentro, não. Ela está muito protegida, muito guardada. Aí nós vamos ver aqui que naquela medida do anjo, no versículo 17, vai dizer que era a medida de um homem e também a medida de um anjo. Por que ele disse isso? Quer dizer que a medida de um anjo e de um homem é a mesma medida? Sabe o que ele quis dizer com isso, na verdade? Ele falou assim, a medida de um homem e também a medida de um anjo. Ele quis dizer o quê? Por quê? Até então nós estamos falando da igreja. Aí falando os anjos, será que os anjos vão estar no mesmo lugar que a gente? Vai estar todo mundo lá, serafim, querubim, igual aquele da China que vai lá. Que ela vai dizer que a cidade é linda. É a mesma coisa, meus irmãos. Vai ter anjo lá, porque a medida de um anjo, porque cabe eles também lá dentro. Eles também vão morar nessa cidade. Eles também habitarão nela. Todos nós estaremos lá com o nosso Senhor Jesus Cristo e com o nosso Deus Todo-Poderoso. Lá tem lugar para homens, para mulheres, para anjos. Tem lugar para todo mundo lá dentro. A medida de um homem e também de um anjo. O 18. A construção do seu muro era de jaspe e a cidade de ouro puro, semelhante a vidro puro. Irmãos, muro de jaspe. A cidade era de ouro puro e era transparente. Alguém conhece algum ouro transparente? Ninguém conhece. Ouro é uma coisa assim sólida, agressiva, a ponto de que nada transpassa ele visualmente, por causa do seu brilho. Só que a ideia aqui é dizer que, além de ser valiosa aquela cidade, além dela ser preciosa, ela também é clara, ela é pura. Se você examinar essa cidade para procurar corrupção lá dentro, não vai achar, não vai ter mentira, não vai ter engano, não vai ter estupro, não vai ter assassinato, não vai ter nada disso. O ouro dela é puro, é cristalino. O valor dela realmente vale aquilo que ela está aparentando. E o interessante, irmãos, que primeiro falamos do exterior, né? Vamos falar do muro, como que era, das coisas exteriores, da beleza, olhando do ouro ali cobrindo. Agora nós vamos ver o que? A sua beleza interior. Porque a beleza da igreja, a beleza da Nova Jerusalém, não é só externa, não é só aparência, mas o interior dela também é muito valioso. E nós vamos ver isso aqui a partir do 19. Primeiro, os fundamentos do muro da cidade estavam adornados de toda a pedra preciosa. O primeiro fundamento era o jaspe, o segundo safira, o terceiro calcedônio e o quarto esmeralda, o
quinto sardônico, o sexto o sárdio, o sétimo crisólito, o oitavo o berilo, o nono topázio, o décimo o crisoprásil, o undécimo jacinto e tudo o décimo ametista. São pedras preciosíssimas. E sabe onde essas pedras estavam? No fundamento. Os ouros mais valiosos da terra estavam ali, ó, lançados só no fundamento. Normalmente, quando você vai construir algo, nos fundamentos você pode ter cimento, areia, pedra. Você não vai gastar o que é precioso no fundamento. O precioso você vai gastar na onde? Normalmente você vai gastar no acabamento. Não aqui, igreja, no acabamento você vai colocar as melhores pedras. Mas a cidade, meu amigo, os fundamentos dela, o negócio era precioso. Olha o valor dessa cidade, 12 pedras. Mas isso daqui, irmãos, não é à toa que está escrito isso aqui, não. Lá em Êxodo vai dizer que a roupa do sumo sacerdote, ali em primeiro, sendo ele Arão, depois, posteriormente, sua descendência, eles tinham no peitoral um éfode com 12 pedras. E simbolizava, claro, as 12 tribos de Israel, que eram preciosíssimas para Deus. Mas só o sacerdote podia entrar lá no tabernáculo uma vez por ano, no Santo dos Santos, e ali poder fazer, louvado a Deus, todo o trabalho sacerdotal pelo povo. Ninguém podia, só ele. Só ele podia receber ali aquela glória que descia uma vez por ano, se ele tivesse santificado. Se ele não tivesse, ele tinha uma cordinha amarrada nele e um sino fazia barulho. Se o sino parar de fazer barulho é porque ele morreu, aí eles puxavam ele, não? Estava em pecado. Mas agora o que era só para o sacerdote, ela está no fundamento da cidade. Por quê? Aqui quer dizer que todos poderão partilhar da glória de Deus. Aquela que era só para o sacerdote, podiam entrar na presença dele, pedir perdão pelo povo, interceder pela nação, e ali poder receber o perdão divino. Agora todo mundo consegue falar com Deus, porque as pedras agora estão lá no fundamento. Toda a cidade agora está dentro daquilo e ela pode agora partilhar da glória de Deus Todo-Poderoso. Aí nós vamos ver aqui no 21. As 12 portas eram como pedras preciosas, como pedra, e a praça da cidade de ouro puro como vidro transparente. E nela não vi templo, porque o seu templo é o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Irmãos, como eu falei na pedra, falei do ouro puro. Agora eu quero falar com vocês sobre o templo. Irmãos, não tinha templo lá de nenhum. Procuraram uma igreja lá, não tinha. Tinha um ministério lá, não tinha uma placa de igreja lá. O templo que tinha em Jerusalém, de Salomão, de Herodes, não tinha mais. Templo de Zorobabel, não tinha lá. Não tinha templo não. Não tinha uma edificação sequer para que fosse templo. Por quê? Porque a palavra diz que o Deus Todo-Poderoso seria o templo dele, o Cordeiro. Hoje, o Espírito Santo habita em nós. Nós somos o templo para recebermos Deus. Mas na Nova Jerusalém vai ter o que? Vai ter a reciprocidade. Nós não recebemos aqui e Ele nos receberá lá. E Ele vai ser o nosso templo. Não vai ter um lugar central onde eu vou adorar, porque em todo lugar vai estar ali repleta da presença dele de modo completo. Normalmente as cidades ela tem região central que é mais movimentada, é mais forte, ela é mais pujante, e depois tem os arredores, os interiores dela. A Nova Jerusalém não. Por que não vai ter ali um templo? Porque, irmãos, a mesma glória que está no centro, ela está lá no mundo também. A mesma glória que está aqui no centro, ela está lá no norte, ao sul, ao leste, ao oeste. Toda a cidade, ela é um templo. Aleluia. E quem é esse templo? Deus. Deus está aqui dentro. Ela está dentro do templo, dizendo, do Todo-Poderoso e do Cordeiro. Aí não vai precisar ter mais templo, não vai precisar ter mais nada disso. Por quê? É o Senhor, é o nosso templo. Vamos habitar dele como ele já habita em nós. Isso se chama o quê? Comunhão.
A comunhão é isso. Eu partilho algo com Deus e Deus partilha algo comigo. Hoje nós o recebemos e lá seremos recebidos por Ele. Aí, para nós concluir o horário e foi-se embora, nós vamos ver uma coisa aqui tremenda. E a cidade não necessita de sol nem de lua para que nela resplandeça, porque a glória de Deus a tem iluminado e o cordeiro é a sua lâmpada. Irmãos, nós vimos na Bíblia o tempo todo, de Gênesis até esse prezado momento, que quem visse a glória de Deus, ele morreu. Aí nós podemos dizer, mas peraí, se a Bíblia fala que quem vê morre, não pode ver Deus quando ele morre, como que ele vai conseguir ver? De qual maneira? Como isso será feito, todo esse processo? Nós vemos que Deus é a sua luz e Cristo é a lâmpada. Então, ou seja, a glória de Deus, ela se manifesta, como diz lá em Colossenses 2,9, toda a plenitude da divindade habita corporalmente em Jesus. Aleluia! Através de Jesus, nós conseguimos suportar a glória de Deus. Glória a Deus! Nós vimos, como eu já falei aqui antes, esse mesmo exemplo acontecer com quem? Com Moisés. Quando Moisés ele queria ver a glória de Deus, ele falou assim: Senhor, me mostra a sua glória, quero ver o seu rosto. Eu só falei: meu rosto não vai ver, não, você vê, você morre. Mas vamos fazer o seguinte: eu vou passar, quando eu passar, eu vou tirar minha mão, você pode me ver de costas, deixa eu ver de costas. Desde que você faça o que eu estou te mandando. Deus fez uma fenda na rocha, um buraco na rocha, e falou para Moisés: se esconde na rocha. Quando eu passar, você vai poder me ver. Paulo disse que a rocha é quem? Jesus. E quem feriu Jesus? Foi Deus, meu irmão. Muitas vezes ele falou: não, quem matou Jesus foi o Salvador, quem matou Jesus foi os israelitas, quem matou Jesus foi os inimigos. Foi o próprio Deus, irmãos. Ele foi moído pelas nossas transgressões. Quem crucificou Jesus foi o próprio Deus. Era o plano dele. Ele fez tudo isso para que nós pudéssemos suportar a sua glória. Porque quem visse a glória de Deus era digno de morte. Mas Jesus morreu por nós para que possamos suportar essa glória. Aleluia! O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Quem ia dar o castigo? O diabo? Não, o diabo também vai sofrer castigo. O dele é pior, porque o dele não tem redenção. Mas quem vai dar o castigo é o próprio Deus. Então quem crucificou Jesus foi o próprio Deus. Isso está na Bíblia. Aleluia! E nós vemos aqui, louvado seja Deus, prosseguindo, que as suas portas não se fecharão de dia, porque ali não haverá noite. E a ela trarão a glória e a honra das nações. Irmãos, a noite ali. Aleluia! Normalmente, quando falamos de Apocalipse, sobre Apocalipse 3, quando falamos da igreja de Filadélfia, eu falava isso que eu podia te ter uma porta aberta. Muita gente já usa isso de pretexto para pregar portas abertas, prosperidade, bonança. Só que o significado não é esse. A igreja de Filadélfia, o próprio Jesus fala: vocês têm pouca força, mas guardaste a minha palavra. Eles enfrentavam um momento terrível. Eram tempos escuros, de trevas para eles. Mas Jesus estava prometendo a luz. Qual é o exemplo que Jesus vai usar? Na nossa casa, nós abrimos a porta quando está de dia. De dia você não tranca, você deixa aberto. Mas quando vai cair a noite, você vai esquecer, tranca. E a noite é perigoso. Aí você vai dormir, senão quando a noite chegou, você para se matar, você tranca a porta. Quando Jesus fala que vai pôr a porta aberta, ele quer dizer que está vendo dias claros, que virá dias melhores, para que o evangelho fosse propagado através da igreja de Filadélfia, sem que eles fossem perseguidos, sem que eles fossem punidos por aquilo. E aqui quando diz que não haverá mais noite, e as portas não vai fechar, porque não tem mais noite, aqui quer dizer, meu amigo, que a paz será eterna, a alegria eterna, a festa eterna. Ninguém mais vai estar assustado, vai esconder celular, quando vê o motoqueiro, vai acabar esse negócio. Por quê? Porque lá, meu amigo, acabou, não tem mais noite, vai ter luz. Você não vai ter mais medo
dia que você mandar seu filho para a escola, você recebeu um telefonema de que aconteceu algo com ele lá. Algum louco que ficou lá atirando, vai ter nada disso. Porque não vai existir mais noite, vai ser só dia, ter paz. E nós vemos aqui, no 27, para concluir: e não entrará nela coisa alguma que contamine e cometa abominação e mentira, mas só os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Até agora eu falei com vocês do que tem lá dentro, do que vai entrar lá. Agora eu vou falar para vocês do que não entra lá dentro. O que não entra lá dentro? Impureza. Tudo que é impuro vai ficar de fora, para fora dos muros. Como eu disse, a cidade é aberta a todos, mas ela não é aberta a tudo. Você vê que tem um contraste com as igrejas de hoje. As igrejas de hoje não é aberta a todos. Tem classe de pessoas que eles excluem, mas ela é aberta a tudo. Aceita qualquer tipo de tranqueira, né? Cheia de igreja e aceita qualquer porcaria, mas não aceita todos, mas aceita tudo. Entendeu aqui o que eu estou querendo dizer? É aquilo que acontece com Pedro. Pedro, quando Jesus fala que ele seria cuspido, que eles lixariam ele, que ele seria morto, Pedro fala para ele: eu jamais permitirei isso. Aí Jesus vira para ele e fala assim: apartai de mim, Satanás, porque você não compreende as coisas de Deus, somente as coisas do mundo. O que é que Jesus fez? Ele expulsou o diabo e Pedro permaneceu. É aberto a todos, mas não a tudo. A opinião de Pedro era maligna, essa opinião não vale, mas Pedro é aceito. Assim também a igreja deveria agir aqui na terra. Não aceita tudo, mas aceita todos. Ou seja, você está entrando, trazendo tudo, o tudo fica, aí você entra. É o que vai acontecer aqui na Nova Jerusalém. Aqueles que deixaram tudo para trás vai poder fazer a parte de todos, a poder entrar nessa cidade e ficar junto com o Senhor. Mas coisa abominável e mentira para longe dessa cidade não vai entrar de maneira nenhuma. Ele não vai nem precisar fechar as portas da cidade. Por quê? Porque esses daqui já terão sido condenados por Deus. Vou dizer uma coisa para vocês, irmãos: quem entra nessa cidade jamais vai querer sair. Por isso que a porta fica aberta. Não vai querer ir embora. Quem vai querer sair, irmãos? Uma promessa boa dessa